Na Era de Ferro dos nórdicos, um tempo de deuses furiosos e homens de guerra implacáveis, a lenda de um dos mais temidos vikings começou não com um grito de batalha, mas com um lamento de dor e um presságio sombrio. Ele seria conhecido como Ivar, o Sem Ossos, um nome que ecoaria pelos salões de reis e os campos de batalha. Mas sua história se iniciou com a tragédia e uma aparente maldição de nascimento. O palco para essa saga foi montado em Kattegat, a fortaleza dos lendários vikings, onde o destino do grande Ragnar Lothbrok se entrelaçava com o da mística e enigmática rainha Aslaug. A união deles, marcada por profecias e paixões turbulentas, resultou em filhos poderosos, mas um deles seria diferente. Uma anomalia que desafiaria as expectativas e superstições de seu povo. O parto brutal de Aslaug não foi como o dos seus irmãos, Bjorn, Ubbe e Hvitserk, que nasceram fortes e perfeitos. A lenda conta que Aslaug havia desobedecido a um conselho divino de Ragnar, que a instruíra a esperar 3 noites antes de se deitar com ela após um longo período de ausência. A pressa e a paixão resultaram em uma punição divina, uma deformidade que seria interpretada como um mau agouro. O sofrimento de Aslaug durante o nascimento era apenas o prelúdio do que estava por vir. O presságio sombrio que acompanhava o nascimento de Ivar era a sua própria condição física. Ele nasceu com pernas e ossos frágeis, incapaz de andar, um sem ossos, em um mundo onde a força física era a moeda de maior valor. Em uma sociedade viking que valorizava a perfeição física e a capacidade de lutar acima de tudo, um nascimento assim era visto não apenas como uma desgraça para a família, mas como um sinal dos deuses, uma maldição que pairaria sobre ele e talvez sobre seu clã. Muitos sussurravam que ele era um castigo divino, uma aberração que não deveria ter sobrevivido. A infância de Ivar foi, portanto, marcada pela deformidade física e pelos boatos de maldição. Enquanto seus irmãos aprendiam a manejar machados e a navegar os mares gelados, Ivar estava confinado, observando o mundo de uma perspectiva diferente. Ele não podia correr com os outros meninos, não podia participar dos jogos de guerra ou das incursões. Sua fragilidade física o isolava, mas ao mesmo tempo o forçava a buscar outras formas de força. Essa exclusão social, combinada com a percepção de ser amaldiçoado, forjou em Ivar uma personalidade complexa. Ele desenvolveu uma fúria interna, um ódio ardente pela sua própria condição e pela forma como era visto pelos outros. Essa raiva se tornaria sua principal arma, alimentando uma ambição implacável e um desejo de provar seu valor ao mundo, mesmo que isso significasse mergulhar na crueldade. A deficiência física que atormentava Ivar desde o nascimento, embora uma fonte de sofrimento, revelaria ser o catalisador para o surgimento de uma mente estratégica incomum em um corpo frágil. Incapaz de competir em força bruta, Ivar foi forçado a desenvolver outras armas. Seus olhos, que observavam tudo com uma intensidade peculiar, tornaram-se seu principal instrumento. Ele absorvia informações, analisava situações e calculava movimentos com uma sagacidade que superava a de seus irmãos, fisicamente mais capazes, mas muitas vezes mais impulsivos. Enquanto eles se dedicavam ao aprimoramento das habilidades guerreiras, Ivar aprimorava sua capacidade de raciocínio, de previsão e de manipulação. Essa mente aguçada o levou a dominar a arte da persuasão e da intimidação. Sem a capacidade de impor sua vontade fisicamente, ele aprendeu a usar sua inteligência e sua língua afiada para controlar os outros. Suas palavras eram veneno e mel, capazes de inspirar lealdade fanática ou de semear discórdia e medo. Ele compreendeu que o poder não residia apenas nos músculos, mas na mente que orquestrava a batalha, no terror que uma reputação podia inspirar
e na capacidade de explorar as fraquezas de seus inimigos. Essa perspectiva única, moldada pela sua fragilidade, o distinguia de qualquer outro viking. A vida de Ivar era uma constante batalha contra as percepções alheias. Os sussurros sobre sua maldição e a pena que a sociedade viking sentia por ele, ou o desprezo que demonstrava, acenderam uma chama de fúria contida. Essa fúria, no entanto, era fria e calculista, diferente da impetuosidade de seus irmãos. Ele não buscava a aprovação, mas o domínio. Cada olhar de piedade, cada comentário sobre sua condição, era um combustível para sua ambição de provar que a mente podia ser mais poderosa do que o corpo. Paradoxalmente, sua deformidade física também o tornou especial aos olhos de alguns, especialmente de sua mãe, Aslaug. Ela via em Ivar não uma maldição, mas um sinal de que ele era diferente, talvez abençoado de uma forma que os outros não compreendiam. Aslaug, uma vidente e conhecedora das antigas profecias, nutria uma crença profunda de que Ivar era um filho do destino, destinado a grandes feitos, mesmo que esses feitos fossem marcados por uma crueldade sem limites. Essa atenção e crença materna foram cruciais para a autoestima de Ivar e para o desenvolvimento de seu complexo de superioridade. Ivar aprendeu a mover-se com a ajuda de muletas ou arrastando-se, usando sua limitação como parte de sua aura intimidante. Sua aparência incomum, combinada com a intensidade de seu olhar e a astúcia de sua mente, criava uma figura que era ao mesmo tempo repulsiva e hipnotizante. Ele não era o guerreiro viking tradicional, com sua força imponente e sua habilidade no manejo de armas. Ele era algo novo, algo imprevisível. Ele era a mente por trás da brutalidade, a estratégia por trás do caos. Essa infância, aparentemente desfavorável, foi na verdade o cadinho onde o filho do caos foi forjado. Um ser que desafiaria as normas e redefiniria o significado de poder no mundo viking. A sombra de Ragnar Lothbrok, o lendário rei viking, cujos feitos ecoavam por todo o norte e cujas ambições se estendiam por mares desconhecidos, pairava sobre todos os seus filhos. Para Ivar, o sem-ossos, essa sombra era ainda mais densa e complexa. Enquanto seus irmãos, Bjorn, Ubbe e Hvitserk, podiam emular a força física e a bravura de seu pai nos campos de batalha, Ivar, em sua fragilidade física, precisava encontrar outras formas de se conectar com o legado de Ragnar. Sua relação com o grande rei não era de igual para igual na prática de armas, mas sim uma fusão peculiar de admiração, desafio e uma busca incessante por reconhecimento. Ragnar, em sua sabedoria pragmática, rapidamente percebeu que Ivar não seria um guerreiro comum. Ele viu além da deficiência física de seu filho e reconheceu a astúcia e a inteligência afiada que fervilhavam na mente de Ivar. Embora houvesse momentos de frustração e até de crueldade por parte de Ragnar, a lenda sugere que ele nutriu uma afeição especial por Ivar, talvez por ver nele uma extensão de sua própria natureza ardilosa e imprevisível. Essa relação complexa com o pai, Ragnar Lothbrok, foi crucial para o desenvolvimento de Ivar, pois foi de Ragnar que ele absorveu as primeiras lições sobre estratégia, táticas de guerra e sim, uma certa dose de crueldade necessária para governar e conquistar em um mundo brutal. Foi de Ragnar que Ivar aprendeu que a mente podia ser uma arma mais potente do que qualquer machado. Sentado aos pés do pai, Ivar absorvia as histórias de suas campanhas, analisava os movimentos dos inimigos e as decisões que levaram às vitórias. Essas não eram apenas histórias, eram primeiras lições de guerra e crueldade. Ragnar não era um líder benevolente, ele era um conquistador implacável. E a crueldade era uma ferramenta em seu arsenal para inspirar medo e submissão. Ivar, com sua mente aguçada, compreendeu essa lógica perversa e a internalizou, vendo-a como uma necessidade para a sobrevivência e o domínio.
A presença de Ivar nos campos de batalha, mesmo que carregado em um escudo ou espreitando da retaguarda, permitiu-lhe observar a guerra de uma perspectiva estratégica. Ele não estava no calor da batalha, mas podia ver o panorama geral, as falhas nas formações inimigas e as oportunidades para táticas inovadoras. Ragnar, em alguns relatos, chegou a confiar a Ivar a organização de certas manobras, testando sua mente e validando suas capacidades intelectuais, o que era um reconhecimento imenso em uma sociedade que supervalorizava a força bruta. Apesar da atenção de Ragnar, ou talvez por causa dela, Ivar nutria um profundo desejo de provar seu valor diante dos irmãos. Bjorn, o primogênito e guerreiro formidável, Ubbi, o sensato, e Hvitserk, o leal, todos personificavam qualidades guerreiras tradicionais. Ivar, com sua deficiência, sentia-se na constante necessidade de superar suas limitações físicas com uma brutalidade e uma inteligência que os outros não possuíam. Essa competição interna entre os irmãos seria uma força motriz para muitas das ações futuras de Ivar, levando-o a atos de extrema violência e ambição para garantir que seu nome fosse lembrado, não como sem ossos, mas como o mais temido dos filhos de Ragnar. A sombra de Ragnar Lothbrok era imensa, mas não era apenas uma sombra de glória, era também de profecia. Nas sagas nórdicas, o destino é frequentemente predito, e o nascimento de Ivar, marcado por seus ossos frágeis, era visto por alguns como um sinal de seu futuro. Os pronunciamentos da vidente, muitas vezes enigmáticos, sua mãe Aslaug era uma vidente poderosa, e ela o abençoou e lhe deu o dom da visão. Ela insistiu que seu corpo aleijado era um presente dos deuses para ele ter os pés no chão. Ragnar, um homem profundamente sintonizado com os presságios e os caprichos dos deuses, provavelmente viu essa natureza dupla em Ivar. Ele sabia que a destreza física por si só não bastava para garantir um legado. Uma inteligência aguçada, uma mente estratégica e uma capacidade de crueldade eram igualmente, se não mais, vitais para um verdadeiro líder em seu mundo brutal. Ivar, carecendo da força física, abraçou a mente. Ele se tornou o reflexo sombrio de Ragnar, absorvendo as lições não apenas de conquista, mas da guerra psicológica inerente à liderança. Ele aprendeu a explorar fraquezas, a inspirar lealdade através de uma mistura de medo e recompensa calculada, e a fazer seus inimigos tremerem apenas com a menção de seu nome. Essa profunda conexão com o lado estratégico de Ragnar, juntamente com as profecias, intensificou o impulso interno de Ivar. Enquanto seus irmãos disputavam a aprovação de seu pai por meio do combate, Ivar a buscava por meio da astúcia e de uma crescente crueldade. Ele queria ser reconhecido não apenas como filho de Ragnar, mas como o mais formidável dos filhos de Ragnar. Essa ambição fervilhava sob seu exterior frágil, alimentando o desejo de provar que sua mente era mais poderosa do que qualquer limitação física. Ele entendeu que para realmente se destacar, não podia ser meramente como Ragnar. Ele tinha que ser algo mais, algo completamente único e aterrorizante. Os sussurros e a piedade que frequentemente acompanhavam sua presença apenas endureceram sua determinação. Ivar transformou sua fraqueza percebida em uma arma. Sua incapacidade de se levantar sozinho o forçou a impor respeito pela pura força de vontade e intelecto. Quando Ragnar partiu para sua última e fatídica viagem à Inglaterra, deixando seus filhos para trás, o manto da vingança e a oportunidade de realmente se definir caiu pesadamente sobre os ombros de Ivar. Essa partida marcou um ponto de virada, empurrando Ivar para fora da sombra direta de seu pai e para sua própria mais sombria luz. A captura e brutal execução de seu pai pelo rei Ela de Nortúmbria acenderam um fogo no ventre de Ivar. Não era apenas sobre recuperar a honra, era sobre solidificar seu lugar como o verdadeiro herdeiro do legado de Ragnar, aquele que executaria a vingança mais arrepiante.
O palco estava montado para Ivar liberar toda a extensão de seu gênio estratégico e sua crueldade inata sobre os desprevenidos anglo-saxões, iniciando um capítulo que para sempre cimentaria seu lugar não apenas como filho de Ragnar, mas como Ivar, o sem-ossos, o verdadeiro filho do caos. A infância de Ivar, moldada pela sua fragilidade física, foi um campo de testes para a sua resiliência e para a semente de fúria que crescia dentro dele. Embora fosse filho do lendário Ragnar Lothbrok e tivesse o privilégio de estar na corte de Kattegat, isso não o poupou de experiências que deixariam cicatrizes profundas em sua alma. As humilhações sofridas na juventude eram constantes e variadas. Outros jovens vikings, talvez por ignorância ou crueldade, zombavam de sua incapacidade de andar, de sua dependência dos outros. Eles não viam o brilho em seus olhos, apenas o corpo frágil. Cada riso, cada olhar de pena, cada gesto de desprezo era um golpe que, em vez de quebrá-lo, o temperava. Ivar não podia se defender fisicamente dessas provocações, e isso o forçou a uma estratégia diferente. Ele absorvia cada insulto, cada zombaria, e os transformava em combustível para um fogo interno. A vergonha e a raiva se acumulavam, não em explosões impulsivas, como talvez acontecesse com seus irmãos, mas em uma fúria contida e calculista. Essa raiva não era irracional, era um instrumento. Ele usaria essa dor para se impulsionar, para provar a todos que o subestimavam que a mente era, de fato, a arma mais perigosa. Essa pressão constante, as frustrações e as humilhações levaram ao despertar da fúria contida. Ivar canalizou essa fúria para sua inteligência, tornando-se um observador perspicaz do comportamento humano. Ele estudava as fraquezas, os medos e as ambições dos outros. Aprendeu que, se não podia impor respeito pela força, o faria pelo intelecto, pela intimidação e pela manipulação. Ele entendeu que o medo era uma ferramenta poderosa, capaz de submeter até os mais fortes. Apesar de sua deficiência, ou talvez por causa dela, Ivar começou a vislumbrar um caminho para a liderança. Não seria um caminho tradicional, de guerreiro aclamado em combate direto, mas um caminho mais sinuoso e sombrio. Ele descobriu que a liderança por meio do medo e da manipulação era incrivelmente eficaz. Seu olhar penetrante e a inteligência afiada de suas palavras eram suficientes para desestabilizar até mesmo homens grandes e corajosos. Ele podia inspirar terror com um sorriso, e uma palavra sua podia semear discórdia entre aliados. Com o tempo, as pessoas em Kattegat, e até mesmo seus irmãos, começaram a perceber que Ivar não era apenas um inválido. Havia algo nele que era perturbador e fascinante. Sua mente afiada, sua capacidade de planejar e prever movimentos de batalha, e sua disposição para a crueldade o tornavam uma força a ser reconhecida. Enquanto seus irmãos confiavam em sua própria força e na herança de seu pai, Ivar confiava em seu intelecto e em sua capacidade de subjugar a vontade dos outros. Essa fase de sua vida foi crucial para a formação de sua personalidade. Ivar não se tornou um líder benevolente ou carismático à maneira de Ragnar, mas um tirano impiedoso, cujas ordens eram seguidas não por lealdade, mas por um medo paralisante. Ele estava se tornando o mestre do caos, o arquiteto de estratégias que chocariam e aterrorizariam, marcando o início de sua ascensão como um dos mais brutais e imprevisíveis líderes vikings. A mente de Ivar, forjada na adversidade de sua deficiência física, continuava a afiar-se, transformando sua aparente fraqueza em uma arma formidável. Ele não podia empunhar um machado como seus irmãos, mas dominava a arte da estratégia e da manipulação com uma maestria assustadora. Sua incapacidade de se mover livremente o forçava a observar, a planejar e a prever os movimentos de seus inimigos e até de seus próprios aliados com uma precisão cirúrgica.
Essa perspectiva única lhe deu uma vantagem inestimável no brutal mundo viking. A ascensão de Ivar como estrategista e mente implacável não foi apenas um desenvolvimento pessoal. Foi uma evolução que começou a influenciar as táticas de guerra dos vikings. Enquanto a maioria confiava na força bruta e na ferocidade direta do ataque, Ivar introduziu o conceito de guerra psicológica, de armadilhas bem elaboradas e de divisões internas entre os inimigos. Ele era mestre em explorar as fraquezas humanas, transformando o medo e a desconfiança em ferramentas de conquista. Suas estratégias eram muitas vezes cruéis e não convencionais, mas inegavelmente eficazes. Seu intelecto aguçado era evidente em cada conselho que dava, em cada plano que apresentava. Ivar demonstrava uma capacidade surpreendente de visualizar o campo de batalha, de antecipar as reações do inimigo e de traçar rotas de ataque e retirada que escapavam à percepção dos guerreiros mais experientes. Ele aprendia rapidamente com os erros dos outros e com suas próprias experiências, aperfeiçoando suas táticas com uma frieza assustadora. Essa nova forma de liderança não era baseada no carisma ou no respeito ganho em combate, mas no terror que ele podia inspirar. A reputação de sua crueldade, aliada à sua mente astuta, o transformou em uma figura temida. As histórias de sua inteligência incomum e de sua disposição para atos bárbaros espalhavam-se, criando uma aura de imprevisibilidade em torno dele. Ninguém ousava subestimá-lo, pois sua fragilidade física ocultava uma vontade de ferro e um intelecto que não conhecia limites morais. O domínio sobre a dor e a fúria que ele sentia o transformou. Ivar não era mais o garoto frágil e humilhado. Ele era o Sem Ossos, um nome que agora carregava não o estigma da maldição, mas o prenúncio de uma força implacável e inconvencional. Ele se tornou uma força da natureza, uma personificação do caos calculado, pronto para liberar sua mente astuta e sua crueldade sobre o mundo. O caminho da dor que ele trilhou na juventude o havia forjado no mais perigoso dos filhos de Ragnar, pronto para vingar o nome de seu pai e esculpir o seu próprio legado em sangue e fogo. A notícia da morte de Ragnar Lothbrok ecoou por todo o mundo nórdico como um trovão distante, carregado de dor e de um inegável chamado à retribuição. O lendário rei havia sido capturado por Ela, rei da Nortúmbria, e executado de uma forma brutal e desonrosa, jogado em um poço de cobras venenosas. Para os vikings, a morte de um guerreiro em combate era gloriosa. A morte por traição e tortura era uma afronta que clamava por um banho de sangue. Entre todos os seus filhos, a notícia da morte de Ragnar acendeu uma chama particularmente intensa no coração de Ivar, o Sem Ossos. Sua mente, já afiada e impiedosa, agora se concentrava em um único objetivo: a vingança. O juramento de vingança contra os saxões não foi apenas um ato de piedade filial. Foi uma declaração de guerra de proporções épicas. Ivar, ao lado de seus irmãos, Bjorn Braço de Ferro, Ube e Rivitserk, e mais tarde Sigurd Olho de Serpente, liderou o grande exército pagão. Uma força colossal de guerreiros vikings reunidos para atravessar o Mar do Norte e descarregar sua fúria sobre as terras anglo-saxãs. Embora Bjorn fosse o mais velho e um guerreiro respeitado, a astúcia e a inteligência de Ivar, combinadas com sua sede insaciável por retribuição, o colocaram no comando estratégico dessa imponente armada. Ele não queria apenas matar os responsáveis pela morte de seu pai. Ele queria desmantelar reinos e inspirar um terror que seria lembrado por gerações. A chegada do grande exército pagão à Inglaterra, em 865 d.C., marcou o início de uma brutal campanha na Inglaterra. Diferente das incursões vikings anteriores, que eram saques rápidos, esta era uma invasão em larga escala, com o objetivo de conquistar e permanecer.
O exército desembarcou na Anglia Oriental e rapidamente subjugou o reino, estabelecendo uma base de operações. A estratégia de Ivar era metódica e cruel. Ele não buscava apenas vitórias em campo aberto, mas a subjugação total, o desmantelamento das estruturas de poder anglo-saxãs e a imposição da vontade viking através do medo. Os filhos de Ragnar eram implacáveis e sua marcha devastadora abalou os reinos da heptarquia. A visão dos dracares, navios longos vikings nas costas, e depois a marcha de milhares de guerreiros causou pânico generalizado. Os reis saxões, acostumados a lutar entre si, estavam despreparados para a ferocidade e a organização dessa nova ameaça. A estratégia de Ivar, que frequentemente utilizava táticas de cerco e emboscada, em vez de confrontos diretos, que exigiriam força física, provou ser mortalmente eficaz. A campanha culminou em um dos eventos mais notórios da vingança viking, o cerco a York. Em 876 d.C., o grande exército pagão avançou sobre a importante cidade de York, capital do reino da Nortúmbria. Sob a liderança astuta de Ivar, os vikings aplicaram uma estratégia de cerco engenhosa, explorando as fraquezas das defesas saxãs. A cidade caiu e os vikings estabeleceram um novo domínio, transformando York, ou Jorvik, como a chamariam, em um centro de poder viking. Mas a vingança de Ivar não pararia na conquista. A vingança de Ivar, o Sem-Ossos, pelo assassinato de seu pai, Ragnar Lothbrok, atingiu seu clímax em York. Após a queda da cidade, o destino dos reis que haviam ordenado a morte de Ragnar estava selado. O rei Ela, da Nortúmbria, e o rei Osbert, que também havia se envolvido na captura de Ragnar, caíram nas mãos dos vikings. E para eles, Ivar havia reservado um castigo que transcenderia a simples execução. Ele desejava uma punição que ecoasse pelos séculos, um ato de crueldade que gravasse seu nome na história como o executor da mais brutal das retribuições. O massacre que choca o mundo cristão não foi uma batalha, mas um ato de tortura ritualística. Ivar não desejava uma morte rápida para ela. Ele queria prolongar seu sofrimento e enviá-lo para Helheim, o submundo nórdico, da forma mais dolorosa possível. A lenda conta que Ivar e seus irmãos realizaram o Águia de Sangue, Bloodorn, em Ela, um ritual de execução viking notoriamente cruel. Este ritual envolvia cortar as costelas da vítima para longe da coluna vertebral e puxar os pulmões para fora, criando uma asa de carne e sangue. Era uma morte agonizante, projetada para infligir a máxima dor e terror, tanto para a vítima quanto para aqueles que testemunhavam. A execução de Ela, através do Águia de Sangue, não foi apenas um ato de vingança, foi uma declaração de poder e uma demonstração da impiedade de Ivar. Esse ato brutal chocou não apenas os anglo-saxões, mas até mesmo alguns vikings, que, embora acostumados à violência, podiam se surpreender com a frieza e a crueldade calculista de Ivar. O massacre se tornou um símbolo da invasão viking, um aviso claro para qualquer um que ousasse desafiar os filhos de Ragnar. A terra da Inglaterra foi manchada com o sangue dos reis, e o legado de Ragnar foi vingado da maneira mais sangrenta possível. Com a vingança consumada e York sob controle viking, ocorreu o nascimento do mito de Ivar. Ele não era mais apenas o Sem-Ossos, o filho deformado de Ragnar. Ele era Ivar, o terrível, o estrategista brilhante, o executor da Águia de Sangue. Sua reputação de crueldade e astúcia se espalhou rapidamente por todo o norte da Europa. Ele havia provado que sua mente valia mais do que 1000 machados, e que sua sede de poder era insaciável. Sua deformidade física, antes vista como uma maldição, tornou-se parte de sua aura mística, uma prova de que os deuses o haviam marcado para um destino singular e aterrorizante. O grande exército pagão continuou suas campanhas pela Inglaterra, com Ivar frequentemente no comando estratégico. Ele era uma força imparável, e suas vitórias consolidaram o domínio viking em vastas regiões da Inglaterra.
Ivar não apenas destruía, ele conquistava e estabelecia novos reinos vikings, pavimentando o caminho para o Danelau. Ele havia cumprido sua promessa a Ragnar e mais, havia superado as expectativas, construindo seu próprio legado de terror e conquista. Mas a glória de Ivar não viria sem seu próprio preço. A mesma crueldade e sede de poder que o impulsionaram à vingança e à conquista, logo se voltariam contra aqueles que estavam mais próximos a ele, seus próprios irmãos. A união que forjou o grande exército pagão seria testada, e o caos que Ivar tanto personificava logo se manifestaria dentro de sua própria família. A saga de Ivar, o Sem Ossos, o Rei Sem Piedade, estava apenas começando. A vitória sobre os saxões e a vingança pela morte de Ragnar deveriam ter unido os filhos Lothbrok em um propósito comum. No entanto, a semente da discórdia, semeada por ambições individuais e pela natureza imprevisível de Ivar, logo começaria a florescer em uma amarga rivalidade. A coesão do grande exército pagão, tão formidável contra um inimigo externo, começava a se desintegrar à medida que os conflitos com Ubbi, Hvitserk e Sigurd se intensificavam. Ivar, com sua mente estratégica, havia sido fundamental nas vitórias na Inglaterra, mas sua crueldade e seu crescente desejo por poder absoluto o distanciavam de seus irmãos. Ubbi, o mais sensato e ponderado, via com crescente preocupação a tirania de Ivar. Ele valorizava a justiça e a estabilidade, qualidades que Ivar parecia desprezar cada vez mais em sua busca por domínio. Hvitserk, o mais leal e muitas vezes dividido, encontrava-se em um dilema moral, preso entre a lealdade familiar e o horror das ações de Ivar. E Sigurd, o olho de serpente, o mais jovem dos irmãos mais velhos, era talvez o mais direto em suas críticas e provocações a Ivar. A guerra interna entre os filhos de Ragnar não era apenas uma questão de poder, mas de ideologias. Enquanto alguns, como Ubbi, buscavam assentar-se, cultivar as terras conquistadas e estabelecer um governo mais organizado na Inglaterra, Ivar sonhava com mais conquistas, com a destruição total e com um reinado de terror que o colocaria acima de todos. Ele não tinha paciência para a diplomacia ou para a construção de um império de paz. Seu desejo era o domínio através do medo. As discussões se tornavam cada vez mais acaloradas, as acusações voavam e a fraternidade que os unira na vingança de seu pai começava a se estilhaçar. Sigurd, em particular, era uma pedra no sapato de Ivar. Suas provocações constantes, muitas vezes zombando da deficiência física de Ivar e questionando sua liderança, eram um insulto direto à sensibilidade já fragilizada dos Sem Ossos. Sigurd era corajoso, mas carecia da astúcia e da frieza calculista de Ivar. Ele via Ivar como um tirano em potencial, um perigo para o futuro da família e do povo viking. A tensão entre os dois irmãos era palpável, e todos sentiam que uma explosão era inevitável. Os filhos de Ragnar eram todos guerreiros formidáveis, mas suas personalidades e visões para o futuro eram radicalmente diferentes. Bjorn, o primogênito, estava mais interessado em explorar novas terras e forjar seu próprio caminho, longe dos conflitos internos. Ubbi e Hvitserk, por outro lado, estavam presos nas disputas em torno do controle das terras conquistadas na Inglaterra e do futuro do grande exército pagão. Ivar, com sua mente implacável e sua crescente megalomania, via qualquer discordância como uma traição pessoal e uma ameaça à sua autoridade. A escalada da tensão levaria a um ato que chocaria até mesmo o brutal mundo viking. A rivalidade, que começou como discordâncias, transformaria-se em algo muito mais sombrio, deixando um rastro de caos, não apenas entre os inimigos de Ragnar, mas entre os seus próprios descendentes. A união dos filhos de Ragnar seria quebrada por um ato de violência que selaria o destino de um deles e aprofundaria ainda mais a escuridão na alma de Ivar. A tensão entre Ivar e Sigurd
era uma fogueira que ardia cada vez mais, alimentada pelas provocações de Sigurd e pela natureza imprevisível e violenta de Ivar. Sigurd, apesar de suas próprias imperfeições, representava uma voz de ceticismo e crítica que Ivar, em sua crescente megalomania, não podia tolerar. As palavras de Sigurd, que frequentemente zombavam da fragilidade física de Ivar ou questionavam sua capacidade de liderar sem a crueldade, eram lâminas afiadas que penetravam na psique sensível dos sem-ossos. A paciência de Ivar, já tênue, se esgotava. O clímax inevitável veio em um momento de embriaguez e descontrole, durante um banquete em Kattegat, após o retorno da vitoriosa campanha na Inglaterra. Em meio à celebração, as velhas feridas e ressentimentos vieram à tona. Sigurd, em um acesso de embriaguez e desprezo, voltou a provocar Ivar sobre sua deficiência e sua falta de conquistas físicas, contrastando-o com a força de seus outros irmãos. A cena escalou rapidamente, com Sigurd atingindo o ponto de não retorno em suas ofensas. A morte do irmão pelas mãos de Ivar é um dos atos mais chocantes e condenáveis de sua saga. Em um surto de fúria cega, Ivar agarrou um machado e o atirou contra Sigurd. O machado atingiu Sigurd no abdômen e ele cambaleou para fora do salão, morrendo pouco depois. Esse ato impensável, o assassinato de um irmão de sangue, chocou a todos os presentes, incluindo seus próprios irmãos Ubbe e Hvitserk, que assistiram horrorizados. Era um crime sem precedentes, mesmo para os padrões violentos dos vikings, uma violação sagrada dos laços de sangue. Esse matricídio, o assassinato de um parente próximo, revelou a profundidade da escuridão na alma de Ivar. Ele havia cruzado uma linha moral que poucos ousavam atravessar. Não era mais apenas um guerreiro astuto ou um líder cruel. Ele era um fratricida, um homem consumido por sua própria raiva e insegurança. O ato teve um impacto devastador na já frágil união entre os filhos de Ragnar. Ubbe e Hvitserk ficaram horrorizados e a relação com Ivar foi irremediavelmente quebrada. A promessa de vingança a Ragnar havia sido cumprida, mas a um custo terrível para a própria família. O rastro de caos, deixado até mesmo entre os próprios vikings, foi imediato e duradouro. A morte de Sigurd dividiu os filhos de Ragnar e o grande exército pagão em facções. Ubbe e Hvitserk, embora ainda com Ivar por um tempo, começaram a se afastar, incapazes de tolerar sua crescente tirania e crueldade. A autoridade de Ivar, que antes se baseava em sua astúcia e na vingança a Ragnar, agora se fundamentava cada vez mais no medo puro. A confiança foi quebrada e a união que os tornou invencíveis contra os saxões foi corroída de dentro para fora. Ivar, no entanto, parecia indiferente às consequências de suas ações. Na verdade, a eliminação de Sigurd pode ter fortalecido sua convicção de que ele era o único a governar, livre de qualquer crítica ou desafio. Esse ato brutal marcou a transição final de Ivar de um estrategista genial a um tirano implacável, cujas decisões seriam cada vez mais erráticas e desprovidas de qualquer compaixão. Com seus irmãos afastados ou mortos, o caminho para sua própria glória e loucura estava agora completamente livre. O filho do caos estava prestes a se declarar um deus entre os homens. Com os irmãos afastados ou mortos e a Inglaterra sob seu controle, Ivar, o sem-ossos, retornou a Kattegat. No entanto, o retorno não foi o de um líder humilde e vitorioso, mas o de um conquistador que acreditava ter sido escolhido pelos deuses. A mente de Ivar, já distorcida pela dor e pela megalomania, agora se convencia de sua própria divindade. Ele não era apenas um filho de Ragnar, ele era um ser superior, uma manifestação da vontade dos Aesir. A autodeclaração como descendente dos deuses foi o passo final na transformação de Ivar de um líder viking astuto para um tirano absoluto. Em uma sociedade onde a linhagem divina e o favor dos deuses eram cruciais para a legitimidade do poder, Ivar explorou essa crença
para solidificar seu domínio. Ele começou a espalhar a ideia de que sua deficiência física não era uma maldição, mas um sinal de que os deuses haviam o privado de ossos para que ele fosse preenchido por um poder maior, tornando-o imune a ferimentos em batalha e um verdadeiro instrumento de sua vontade. Essa narrativa, embora absurda para os céticos, encontrou ressonância entre muitos vikings que buscavam explicações para sua invencibilidade e crueldade. Ivar não se contentou em apenas se declarar divino. Ele buscou ativamente a criação de um culto em torno da sua figura. Ele manipulava os oráculos e os videntes, forçando-os a proferir profecias que o exaltavam. Sacrifícios humanos e rituais macabros eram realizados em seu nome, ostensivamente para aplacar os deuses, mas na verdade para cimentar o medo e a adoração ao próprio Ivar. Templos foram erguidos e estátuas de Ivar, muitas vezes sentado em seu trono, foram colocadas em locais proeminentes. Ele exigia que fosse tratado com a reverência devida a uma divindade, e a menor insubordinação era punida com uma ferocidade exemplar. Kattegat, a outrora vibrante cidade de Ragnar, tornou-se o centro do domínio absoluto de Ivar. Ele purgou qualquer um que pudesse representar uma ameaça à sua autoridade. Seus métodos eram brutais e eficientes. A guarda pretoriana de Ivar, composta por guerreiros leais ou aterrorizados, impunha sua vontade com mão de ferro. Ele controlava o comércio, a lei e a vida de cada habitante. A liberdade que os vikings tanto valorizavam foi suprimida sob o jugo de sua tirania. As pessoas viviam sob constante vigilância, e o medo de suas represálias era tão onipresente quanto o vento gelado do norte. A glória e o terror andavam lado a lado sob sua coroa. Para seus seguidores mais fanáticos, ou para aqueles que se beneficiavam de sua tirania, Ivar era um líder visionário e invencível, um herói que havia levado os vikings a novas conquistas. Para a grande maioria, no entanto, ele era um tirano insano, um monstro que desfrutava do sofrimento alheio e que governava pelo puro terror. As vitórias militares de Ivar eram inegáveis, mas a um custo humano e moral altíssimo para seu próprio povo. O reinado de Ivar em Kattegat era uma mistura inebriante de glória militar e terror opressor. As conquistas que ele liderou continuaram a expandir a influência viking, trazendo riquezas e mais escravos para sua capital. Ele era um gênio militar, inegavelmente. No entanto, sua visão de mundo estava cada vez mais distorcida por sua própria megalomania e pelo crescente desequilíbrio mental, alimentado pela dor crônica de sua condição física e pelo isolamento que sua tirania criava. A glória e o terror andavam lado a lado sob sua coroa, uma dicotomia que definia seu reinado. As demonstrações de seu poder divino se tornaram mais extremas. Sacrifícios públicos, muitas vezes de seus próprios inimigos ou de quem ousasse questioná-lo, eram realizados como oferendas aos deuses, mas serviam principalmente para aterrorizar a população e reforçar sua própria imagem de Deus vivo. Ivar se deleitava na adoração forçada e na submissão completa de seu povo. Aqueles que não exibiam a reverência esperada ou que secretamente mantinham sua fé nos antigos deuses ou na memória de Ragnar eram brutalmente punidos. A figura de Ivar, carregado em um escudo ou movendo-se com suas muletas, tornou-se um símbolo onipresente em Kattegat. Sua presença, mesmo que apenas por meio de seus emissários e guardas, impunha uma obedição ferrenha. Ninguém ousava conspirar abertamente contra ele, não enquanto seu domínio fosse absoluto e sua crueldade lendária. A paranoia de Ivar era tamanha que ele via traidores em cada sombra, e muitos inocentes foram executados sob a menor suspeita. Apesar da riqueza e do poder que Ivar acumulou, o custo social e psicológico para Kattegat era imenso. A cidade, que antes era um centro vibrante de comércio e exploração, tornou-se um lugar de medo e opressão. A liberdade viking,
tão valorizada, foi substituída por um regime autoritário, onde a vontade de um homem que se via como um deus era lei. Os talentos estratégicos de Ivar eram inegáveis, mas sua capacidade de governar com sabedoria e justiça estava completamente ausente. A narrativa de sua divindade, embora eficaz para aterrorizar e controlar, também isolava Ivar. Ele se cercava de bajuladores e executores, perdendo o contato com a realidade e com os conselhos mais ponderados que antes recebia de irmãos como Ubbe. Essa desconexão, aliada à sua crença inabalável em sua própria infalibilidade, o levaria a tomar decisões cada vez mais erráticas e a alienar até mesmo aqueles que um dia foram seus aliados. O Filho do Caos havia atingido o ápice de seu poder, mas estava cego para as sementes de sua própria destruição que ele mesmo estava plantando. O terror que ele infligia seria em breve revertido contra ele, e a glória de seu reinado divino começaria a se desintegrar. Sua máscara de Deus entre os homens estava prestes a cair, revelando a fragilidade e a loucura por trás do monstro que ele havia se tornado. O reinado de Ivar em Kattegat, embora cimentado pelo terror e pela autodeclaração divina, estava fadado a desmoronar. A mente que outrora orquestrava estratégias brilhantes, agora era obscurecida pela paranoia e por decisões erráticas. A loucura do poder absoluto o consumia, e ele se tornou incapaz de aceitar qualquer conselho que não validasse sua própria visão distorcida. Seus julgamentos tornaram-se impulsivos, e a crueldade, antes uma ferramenta calculada, agora era um fim em si mesma. A riqueza e os recursos de Kattegat eram gastos em glorificar a si mesmo, em vez de beneficiar o povo ou fortalecer a defesa. A arrogância de Ivar e sua tirania afastaram até mesmo aqueles que um dia o apoiaram. A opressão sobre Kattegat, as execuções sumárias e a exigência de adoração como um deus, aos poucos, corroeram a lealdade de seus súditos. As sementes do ressentimento cresciam nas sombras e o apoio entre seus aliados começou a se perder. Muitos dos guerreiros e líderes que o seguiram nas campanhas da Inglaterra agora questionavam sua sanidade e sua capacidade de governar. A lembrança de Ragnar, um líder que, apesar de suas falhas, era respeitado, contrastava dolorosamente com a figura de Ivar, que inspirava apenas medo e ódio. Entre os filhos de Ragnar, o afastamento se tornou total. Ubbe, buscando um caminho de paz e colonização na Inglaterra, rompeu definitivamente com o irmão, rejeitando sua tirania. Hvitserk, o mais indeciso, após anos de sofrimento e servidão a Ivar, começou a questionar sua própria lealdade. A figura de Bjorn Braço de Ferro, o primogênito e herdeiro natural do legado de Ragnar, que havia forjado seu próprio caminho de exploração e conquista, emergiu como um farol de esperança para aqueles cansados da tirania de Ivar. Ele representava a antiga glória, a promessa de um retorno aos valores mais tradicionais e à dignidade. O retorno de Bjorn a Kattegat não foi apenas uma questão de vingança pessoal, foi um chamado à liberdade. Ele representava a oposição direta à tirania de Ivar e à sua autoproclamada divindade. Bjorn não buscava um culto, ele buscava justiça e a restauração da ordem. A polarização entre os dois irmãos era clara. Ivar, o tirano insano, e Bjorn, o herói que prometia libertar seu povo. A tensão aumentava em Kattegat. Os espiões de Ivar reportavam a crescente insatisfação, mas ele, em sua megalomania, minimizava as ameaças, acreditando que seu poder era inquebrável. No entanto, a súbita reunião de forças leais a Bjorn e a crescente deserção de guerreiros de Ivar eram sinais claros de que seu domínio estava à beira do colapso. A chegada de Bjorn a Kattegat não foi um simples retorno. Foi a aurora de uma nova era, um desafio direto à tirania que Ivar havia imposto. Bjorn
Com sua presença imponente e sua reputação de guerreiro honrado, reuniu em torno de si os insatisfeitos, os oprimidos e os que ansiavam por um retorno à glória de Ragnar, mas sem a loucura de Ivar. As forças de Ivar, embora ainda consideráveis, estavam desmoralizadas, divididas e enfraquecidas pela sua própria tirania. Muitos guerreiros, antes leais ao Deus entre os homens, desertavam para o lado de Bjorn, vendo nele a promessa de um líder mais justo e de um futuro mais estável. O confronto entre os irmãos foi mais do que uma simples batalha. Foi um choque de ideologias. De um lado, Ivar, com sua megalomania e seu culto pessoal, defendendo um reino construído no medo e na crueldade. Do outro, Bjorn, o braço de ferro, lutando para libertar seu povo da opressão e restaurar a dignidade da linhagem de Ragnar. A batalha por Kattegat foi intensa, mas a moral das tropas de Ivar estava baixa. A crença em sua divindade, outrora uma ferramenta de controle, desmoronou diante da realidade de sua vulnerabilidade e de suas decisões cada vez mais erráticas. O fim de sua tirania em Kattegat foi dramático. Ivar, o invencível, foi derrotado e forçado a fugir. A fortaleza que ele havia dominado com mão de ferro e de onde reinava como um deus, caiu em mãos de seu irmão. Essa derrota não foi apenas militar. Foi a destruição de sua persona divina, a comprovação de que ele era, afinal, apenas um homem e um rei que falhou em manter o apoio de seu próprio povo. A visão de Ivar, o outrora temível imperador de Kattegat, fugindo em desespero, marcou o fim de um capítulo sombrio na história dos vikings. A fuga e a decadência de Ivar foram rápidas e humilhantes. O homem que havia se proclamado um deus entre os homens, agora era um fugitivo, um rei sem trono e um líder sem exército. Ele perambulou por terras estrangeiras, buscando aliados e uma forma de recuperar seu poder. A paranoia que sempre o acompanhou intensificou-se, e ele passou a desconfiar de todos. Sua imagem, antes associada a vitórias e conquistas, agora era a de um louco em desgraça. No entanto, mesmo em sua decadência, a sede de guerra de Ivar permaneceu insaciável. A derrota em Kattegat não o quebrou completamente, apenas o impulsionou a buscar novas formas de poder e vingança. Ele ainda acreditava em seu próprio destino grandioso, mesmo que o mundo ao seu redor o tivesse abandonado. Sua mente astuta, embora manchada pela loucura, ainda maquinava planos, e seus olhos ainda brilhavam com a chama de uma ambição indomável. Longe de ser o fim, essa queda de Kattegat foi apenas um prelúdio para o último ato de Ivar. Ele era um rei sem reino, mas ainda um guerreiro, um estrategista e, acima de tudo, o filho do caos. A história de Ivar não poderia terminar com uma simples derrota. Ele estava destinado a mais um grande confronto. Uma última campanha para selar seu legado, não como um rei, mas como a personificação da fúria viking. A derrota em Kattegat e a fuga humilhante não apagaram a chama da ambição e da fúria em Ivar, o sem ossos. Um rei sem trono, um deus deposto, ele se recusava a aceitar seu destino. Ivar vagou por terras estrangeiras, com sua mente astuta maquinando um retorno, buscando novos aliados e uma oportunidade para reacender a guerra. Seu espírito incansável e sua sede por conflito o levaram mais uma vez de volta à Inglaterra, o palco de suas maiores vitórias e o lugar onde ele havia vingado a morte de seu pai. A última campanha na Inglaterra não foi uma grande invasão liderada por um exército unificado, como o grande exército pagão. Em vez disso, foi uma série de incursões e batalhas, muitas vezes ao lado de líderes vikings menores ou de mercenários, todos atraídos pela reputação de Ivar como um estrategista brilhante e um guerreiro implacável, mesmo em sua condição física. Ivar não estava lutando por um reino. Estava lutando por seu legado, por uma última chance de provar sua invencibilidade e de descarregar sua fúria sobre o mundo cristão que ele tanto desprezava.
Ele se aliou a Halfdan Ragnarsson, outro de seus irmãos, e a outros líderes vikings, como os que atuavam em Dublin. A Inglaterra, fragmentada em reinos anglo-saxões, continuava a ser um alvo tentador. Ivar usou toda a sua astúcia e crueldade restante para planejar emboscadas, saques e cercos. Ele ainda era capaz de inspirar medo nos corações de seus inimigos e de liderar homens para a batalha, mesmo que sua base de poder fosse agora muito menor. Nesse período final, Ivar não buscava mais a glória de um rei que governava, mas a satisfação de um guerreiro que semeava o caos. Cada batalha vitoriosa era uma afirmação de sua identidade, uma prova de que, mesmo sem um trono, ele ainda era uma força a ser temida. Suas táticas eram muitas vezes brutais, sem concessões, e sua presença nos campos de batalha, mesmo que carregado em seu escudo, ainda aterrorizava os saxões. Ele enfrentou exércitos ingleses em várias ocasiões, mostrando a mesma inteligência tática que o tornou lendário. Para Ivar, a vida era uma batalha constante, e ele estava determinado a lutar até o último suspiro. As lendas sobre sua ferocidade e sua resistência em combate, apesar de sua deficiência, só aumentavam à medida que ele se envolvia em mais confrontos. Essa última fase de sua vida foi um reflexo puro de sua essência, o caos. Ele não estava construindo, estava destruindo. Ele não estava unindo, estava desorganizando. Ivar estava vivendo sua verdade mais profunda, a de um guerreiro incansável. A Inglaterra seria o seu último palco, e a próxima batalha seria seu grande finale. O filho do caos, sempre lutando contra as probabilidades e contra a própria mortalidade, estava se preparando para seu confronto final, onde sua lenda seria selada em sangue e glória. A história não registra os detalhes exatos da batalha final de Ivar, os 100 ossos, mas as sagas nórdicas e as crônicas anglo-saxãs, com suas diferentes perspectivas, concordam em um ponto: Ivar encontrou seu fim na Inglaterra. Algumas fontes sugerem que ele liderou as últimas campanhas contra o rei Alfredo, o Grande, de Wessex, um dos poucos líderes anglo-saxões capazes de resistir à fúria viking. Outras indicam que ele pode ter morrido de forma mais súbita, talvez por uma doença súbita, mas mesmo assim em território inimigo. No entanto, a versão que se tornou lenda é a de um guerreiro em seu último e glorioso ato de combate. Independentemente do cenário exato, a imagem de Ivar na batalha final é a de um homem que abraçou o seu destino com a mesma ferocidade com que viveu. As crônicas sugerem que, mesmo em seus últimos momentos, Ivar se recusava a cair. Ele, que havia superado a fragilidade de seu corpo com a força de sua mente e a brutalidade de sua vontade, não se renderia à morte em silêncio. A lenda mais potente e dramática fala de um Ivar que, mesmo ferido mortalmente, continuava a lutar, um verdadeiro filho do caos, até o fim. A tradição mais vívida, e certamente a mais teatral, descreve sua morte em campo com um sorriso no rosto. Ivar não temia a morte em batalha. Ele a abraçava. Para um viking, morrer em combate significava um lugar em Valhalla, ao lado de Odin. Para Ivar, que se via como um deus ou um agente dos deuses, morrer lutando seria a confirmação de sua própria glória. Não haveria lágrimas ou lamentações, apenas a satisfação de ter vivido e morrido em seus próprios termos, espalhando o caos e o terror por onde passava. Seu sorriso final não seria de alegria, mas de triunfo e aceitação de seu destino implacável. Após sua morte, a eternização de seu nome como um dos mais temidos e imprevisíveis guerreiros que já viveram estava garantida. Ivar, os Sem Ossos, não seria lembrado apenas como o filho deformado de Ragnar, ou o irmão que matou outro irmão, ou o tirano de Kattegat. Ele seria lembrado como a personificação da fúria viking, o estrategista implacável que aterrorizou reinos e o executor de rituais sangrentos. Sua lenda se espalhou por toda a Escandinávia e Europa,
contada em sagas e lendas que o descreviam como um ser quase sobrenatural, um demônio da guerra. A história de Ivar é um lembrete vívido de que a força nem sempre reside nos músculos, mas pode ser encontrada na mente mais afiada, mesmo que habitando um corpo frágil. Ele foi a prova de que a dor e a humilhação podem forjar uma vontade inquebrável, mas também alimentar uma crueldade sem limites. Ivar não se encaixou nas convenções, ele as despedaçou. Ele não foi apenas um homem, foi o caos encarnado. Sua vida e morte se tornaram uma ode à brutalidade, à ambição e à determinação implacável de um homem que se recusou a ser limitado por sua própria mortalidade, deixando para trás um legado de terror e fascínio que perdura até os dias de hoje. Se você foi cativado pela saga brutal e fascinante de Ivar, o Sem Ossos, não pare por aqui. Deixe seu like se este documentário te prendeu do início ao fim. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma das nossas próximas jornadas épicas pelos impérios e lendas da história. E me diga nos comentários, qual foi o momento mais marcante e chocante da vida de Ivar para você? Sua opinião é muito importante para nós.